Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da balança comercial no mês de abril. Vou conversar com Delduque Martins. Ele é o diretor executivo internacional da Academia Halal. E vamos falar de um evento que vai acontecer amanhã sobre capacitação e conscientização do mundo halal. Você vai ver que o Brasil abre mercados de produtos de origem animal para 2 países africanos. Vamos falar dos números de comércio de máquinas e implementos agrícolas no primeiro trimestre deste ano. E vamos comentar da safra de milho dos Estados Unidos, que avança rápido no plantio. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da balança comercial no mês de abril. E agora você vai ver que, mais uma vez, o Brasil apresentou superávit nessa balança. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, que é a SECEX, e apontam que a balança comercial brasileira apresentou um superávit de 2,5 bilhões de dólares na quarta semana de abril deste ano, com uma corrente de comércio de 11,9 bilhões de dólares. O resultado, ele é fruto de exportações que totalizaram 7,2 bilhões de dólares e importações no valor de 4,7 bilhões de dólares. No acumulado do mês de abril até a quarta semana, as exportações somam 26 bilhões de dólares e as importações 19 bi, resultando em um saldo positivo de 7 bilhões de dólares e uma corrente de comércio de 45 bilhões de dólares. No ano, o Brasil já acumula 103,3 bi em exportações e 86,3 bi em importações, com um superávit de 17 bilhões de dólares e uma corrente de comércio de 190 bilhões de dólares. E agora vamos comentar do mercado de produtos de origem animal para 2 países africanos. O Ministério da Agricultura e Pecuária, ele liderou uma missão oficial ao Marrocos e também ao Egito, com foco na ampliação das exportações de carne e produtos de origem animal. A agenda ela foi marcada por reuniões com autoridades sanitárias e eventos de promoção comercial com o objetivo de fortalecer a imagem do Brasil como fornecedor confiável de proteína animal de alta qualidade. No Marrocos, a missão celebrou a recente abertura do mercado para miúdos bovinos brasileiros e avançou em possibilidades de cooperação técnica entre os países. Um dos pontos altos da visita foi o Brazilian Beef Dinner, um evento promovido pela BIEC em parceria com a Embaixada do Brasil, que reuniu autoridades e empresários locais em torno da excelência da carne bovina brasileira. A segunda etapa da missão ocorreu no Egito, país que retomou a liderança como principal destino das exportações do agro brasileiro na África em 2023. As tratativas com o governo egípcio buscaram aprofundar o conhecimento e o reconhecimento do sistema sanitário brasileiro, com destaque para o acordo de equivalência pré-listing e a ampliação das exportações de produtos de origem animal, incluindo negociações sobre a certificação eletrônica. A missão reforça a estratégia brasileira de consolidar alianças comerciais sustentáveis e duradouras com mercados árabes por meio da diplomacia sanitária e da valorização da carne brasileira como produto premium. E com esse movimento, o Brasil fortalece a sua posição
como parceiro estratégico na segurança alimentar mundial, especialmente no fornecimento de proteína animal de alta qualidade. E agora vamos falar um pouquinho da safra de milho, só que lá dos Estados Unidos, que está avançando rápido no plantio. Segundo informação da análise semanal do IMEA, que foi divulgada agora, com base nos dados do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, a semeadura do milho lá naquele país, Estados Unidos, atingiu um pouco mais de 24% da área prevista para a safra 25-26. O índice representa um avanço de 12 pontos percentuais em relação à semana anterior e está 2 pontos à frente da média dos últimos 5 anos. De acordo com o USDA, os principais estados produtores do país já superaram o ritmo histórico. Os estados do cinturão do milho, como Iowa, Illinois, Minnesota e Nebraska, estão em sua maioria com a semeadura à frente da média dos últimos 5 anos. Pelo menos é o que diz o departamento americano. Esses 4 estados foram responsáveis por 54% da produção total do milho da safra 24-25. O desempenho atual indica um início de ciclo mais acelerado, favorecido pelas condições de campo observadas até o momento. Sobre o cenário climático, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, o NOAA, projeta níveis de precipitação próximos da normalidade, agora no mês de maio, para grande parte da região produtora. Apesar da previsão neutra, o Instituto aponta um fator de risco. O Atlântico Norte, historicamente, passa por temporadas de furacões, o que pode influenciar as condições climáticas e o desenvolvimento das lavouras dos Estados Unidos. E agora vamos falar um pouquinho dos números de comércio de máquinas e implementos agrícolas, agora no primeiro trimestre deste ano. Os dados eles foram divulgados durante coletiva de imprensa da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, que é a ABMAC, que foi realizada na 30ª edição da AgriShow, que é a principal feira de tecnologia para o agronegócio da América Latina, e mostra que a indústria brasileira de máquinas e equipamentos registrou um faturamento de 67,5 bilhões de reais entre janeiro e março deste ano, um crescimento de 15,2% em relação ao mesmo período de 2024. Segundo a ABMAC, o setor projeta encerrar 2025 com uma expansão de 8,2% no volume de vendas em comparação ao ano anterior. No segmento de máquinas e equipamentos agrícolas, o crescimento ele foi de 13% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2024. O cenário climático no Brasil permitiu uma boa safra com o aumento da produtividade. Por outro lado, a manutenção da taxa básica de juros em patamar elevado impõe dificuldades para o setor. Para a presidência da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, da ABMAC, as condições do próximo Plano Safra serão determinantes para o desempenho do setor e terá que ser razoável sem juros altos, senão poderemos ter um cancelamento muito grande de pedidos. Mas, independentemente de tudo isso, entende-se que teremos um ano positivo. E agora você vai ver que o mercado de grãos, soja e milho se apresenta, vamos dizer assim, entre altos e baixos. As cotações do milho e da soja no mercado brasileiro registraram novas quedas na última semana de abril, conforme apontam os levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA. A combinação de maior oferta e menor liquidez tem pressionado os preços dos grãos, refletindo o cenário atual de comercialização do país. No caso do milho, os preços seguiram em queda devido à demanda enfraquecida
e a maior oferta no mercado interno. Esse movimento reflete a pressão exercida pela combinação de fatores que tem influenciado negativamente as cotações do cereal. Para a soja, os preços também recuaram na última semana. A menor liquidez no mercado interno, aliada à maior oferta na América do Sul, tem contribuído para a pressão sobre as cotações do grão. Esse cenário de queda nos preços dos grãos reflete a dinâmica atual do mercado agrícola brasileiro, onde a oferta elevada e a demanda enfraquecida têm influenciado negativamente as cotações. Produtores e agentes do setor devem monitorar atentamente essas tendências para ajustar as suas estratégias de comercialização. E depois do intervalo eu vou conversar com Deuduque Martins. Ele é diretor executivo da Academia Halal Internacional. E nós vamos falar de um evento importante para quem está interessado em entrar no mercado internacional de produtos halal. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do valor bruto da produção, que é o VBP. O faturamento estimado do VBP para a pecuária é de aproximadamente 508 bilhões de reais, o que representa uma alta de 10,3% em relação ao registrado em 2024. E dentro desse subgrupo, os destaques de crescimento são para a carne bovina e a produção de ovos. Para a carne bovina, que representa 48,3% do VBP pecuário, estima-se um aumento de 16,3% do valor bruto da produção, decorrente da valorização de 19% dos seus preços, uma vez que a produção deve ser reduzida em 2,3%. Já a produção de ovos, que representa 5,7% do VBP pecuário, deve aumentar o seu VBP em 22%, também em função da alta dos seus preços na casa aí de 17,5%. E para a produção de leite, 19,6% deve ser o VBP. Estima-se uma alta de 0,8% na produção de 1% nos preços, resultando em um aumento no seu VBP de 1,8%. Já a produção de carne de frango deve ter um crescimento aí de 17,5% do VBP pecuário e deve crescer por volta de 3,3%, com altas na produção aí por volta de 2% e nos seus preços de 1,2%. E agora eu vou conversar com Deuduque Martins. Ele é diretor executivo da International Halal Academy. E nós vamos falar de um evento muito importante que vai acontecer amanhã, dia 9, para você, se estiver interessado em entrar no mercado internacional de produtos halal. Senhor Deuduque Martins, é um prazer tê-lo novamente em nosso programa para falar de um tema interessante para quem quer exportar, ou seja, para quem quer entrar no mundo do mercado internacional halal, um mundo que não para de crescer. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Antônio. É um prazer imenso estar aqui. Para a gente sempre uma honra, um privilégio, né, nós estarmos aqui no seu programa. E realmente é isso. Eu estava vendo você falar do VBP, não é? E você veja que a cifra do halal hoje, mundial, ela passa dos 6 trilhões de dólares, né? Quando a gente fala em todos os nichos do halal. Então é uma área realmente que está em crescimento e o Brasil, como você também bem sabe, é o maior exportador de proteína animal halal do mundo, né? Então a gente tem orgulho em fazer parte desse segmento. Bom, a gente sabe que o mercado halal vem crescendo a passos largos, isso no mundo inteiro, e quando a gente fala em produtos halal,
Nós não estamos falando única e exclusivamente de carne, de soja, ou seja lá o que for. Tem muito mais coisa. Produtos farmacêuticos, cosmético, turismo, enfim. Tem uma gama muito grande de produtos voltado para o segmento, para o setor halal, e que você que está nos acompanhando, às vezes tem interesse, mas não sabe como fazer. E agora, vamos dizer assim, a Academia Internacional Halal vai promover amanhã um evento que você pode participar gratuitamente aí do seu celular. É mais ou menos isso? Perfeitamente. Você falou muito bem, né? Primeiro, quando a gente fala em halal, nós não estamos falando apenas em proteína animal halal, carne de aves e bovinos, mas sim todos os outros segmentos. Uhum. O Brasil hoje está despontando em segmentos importantes, a parte de grãos, também com certificação halal, a parte de fármacos e a parte de cosméticos especificamente tem crescido muito no Brasil. E agora nós temos também uma inovação dentro aqui também do Brasil, onde a gente tem o primeiro hotel Muslim Friendly do Brasil, que é o Hotel Sheraton, em São Paulo, né? Que é um hotel certificado halal. Então, o segmento halal ele é amplo e tem, aqui no país, crescido muito. Esse curso que nós vamos ministrar amanhã, um curso ministrado pela International Halal Academy, nós temos aí, vocês podem acompanhar, é um curso de capacitação e conscientização halal. Ele é um curso gratuito. Aqueles que têm interesse realmente de participar, eles podem se inscrever entrando no site da International Halal Academy e ali eles podem fazer a sua inscrição para esse curso. Esse curso é um curso importante porque nós falamos de todas as premissas que envolvem o islamismo, então as premissas todas iniciais que dão base à certificação halal. Nós falamos da certificação halal, como que ela surgiu na década de 70 aqui no país, como que a certificação halal ela é seguida, quais são os processos de controle, quais são as diversas normas internacionais em que regulamentam o halal, como que aqueles que querem exportar para esse mercado têm que agir. A gente vai falar também do perfil do consumidor, como que esse consumidor ele entende os diversos produtos e serviços halal. Então, é realmente um curso, Antônio, que ele é completo. É um curso que ele vai iniciar, é um curso ministrado online, ao vivo, com esses 3 docentes que nós temos, são 3 especialistas do halal. Ele inicia às 9 horas e termina às 11h40. É um curso que é um curso certificado pelo International Halal Academy. Todos aqueles que fazem esse curso têm também o direito a receber gratuitamente o certificado e tem também acesso ao conteúdo programático dos docentes. É bom a gente deixar claro o seguinte, quando a gente fala em produto halal, nós temos, vamos dizer assim, produtos halal que podemos mandar para o mundo todo, porque nós temos... Porque às vezes muita gente está pensando o seguinte, não, é só lá no mundo islâmico. Não, não é não. É o mundo inteiro que compra produto halal. Então nós temos, vamos dizer assim, islamitas no mundo todo, correto? Correto, e você veja só, hoje o principal importador de frango halal no Brasil é a China. Ela passou Emirados Árabes Unidos, passou Arábia Saudita. Então, você veja que no mundo inteiro você tem possibilidade de colocar esse produto. E mais do que isso, Antônio, a certificação halal hoje, ela é vista também como uma certificação de qualidade. Porque a partir do momento que você tem toda uma rastreabilidade do seu processo de produção, dos seus insumos utilizados, fica muito fácil para aquele que é o comprador e para aquele consumidor final, ele analisar por um QR Code, ele analisar toda essa rastreabilidade. Por exemplo, Antônio, nós temos hoje condições de determinar que aquela determinada área de produção agrícola, ela não está numa área de desmatamento, ela não está numa área de proteção ambiental. Nós temos também condições de verificar toda a sua cadeia alimentar desse bovino ou dessa ave. Nós temos condições de analisar os insumos utilizados como matéria-prima dentro da indústria para saber de onde que ele vem,
qual é a empresa, se a empresa, de repente, não tem uma questão de trabalho escravo, se a empresa não tem algo também referente à parte ambiental, né? Então, tudo isso nós temos hoje condições de rastrear dentro de uma certificação. Por isso mesmo que é como você disse, hoje não é só os países de maioria muçulmana que adquirem o halal, e sim diversos países com minorias muçulmanas, mas países também que querem uma certificação de qualidade. Isso está sendo buscado também com países como o Japão, como a Rússia, não é? França. Então, exatamente essa busca por essa qualidade na certificação que eles estão fazendo questão de ter essa certificação halal. Então, um curso como esse que nós vamos ministrar gratuitamente amanhã é um curso que abre a possibilidade desse que é um pequeno produtor ou daquele especialista que quer atingir realmente esse mercado ou entrar nesse mercado, ele possa ter um contato com esse processo, que é um processo, eu vou lhe dizer, viu, Antônio, até simples, em decorrência do que hoje as empresas, os produtores brasileiros praticam. Muitos deles preocupados com qualidade, preocupados com as questões do meio ambiente. Só como curiosidade, o que representa hoje, em termos de habitantes, vamos dizer assim, o mundo halal? O que representa hoje? Hoje nós temos quase um quarto da população hoje mundial é muçulmana. Um quarto? E um quarto da população mundial. E até 2060 nós vamos chegar a um terço. Isso tem uma explicação. Primeiro, a população muçulmana ela não teve nenhum tipo de processo de controle da parte realmente das famílias, né, no que diz respeito a você ter lá 2, 3, 4 filhos. Então você não teve um controle nesse sentido. Você não teve também, você não tem um controle hoje no que diz respeito à própria família muçulmana, né, no que se você pode ter de possibilidades aí de crescimento, né, familiar. Mais uma coisa importante, a taxa hoje, não apenas, mas a idade média, vamos dizer assim, hoje, mais de 60% dos países árabes têm uma média de idade abaixo dos 25 anos. Quando a gente compara com países como o Brasil, países como a União Europeia, países como o Japão, por exemplo, essa taxa é uma taxa de 5% a 10% no máximo. Né? Então, isso tudo tem contribuído para que essa população atinja, até 2060, seja um terço da população mundial. E hoje, basicamente, está no mundo todo. Basicamente no mundo todo. Para você que está nos acompanhando, eu acho muito interessante, e essa é uma oportunidade, porque aqui no Brasil nós temos muitas associações de produtores, nós temos aí dezenas de cooperativas, principalmente cooperativas pequenas, associações aí com um grupo, talvez aí pequenos produtores, que poderia passar a pensar de uma forma diferente, não pensar única e exclusivamente em mercado local. Nós temos sim que expandir. E às vezes nós temos excelentes produtos que provavelmente se encaixariam, por exemplo, dentro desse mundo halal. Quer um exemplo? Esses cursos que o Senar Brasil vem dando em todo o território nacional, de produção de doces, vamos dizer, doces cristalizados, que poderiam se encaixar perfeitamente bem no mundo halal. Então, essa oportunidade vai acontecer para você amanhã, às 9 horas da manhã. Você pode acessar, é gratuito esse encontro que vai ter, essa capacitação que vai ter. Você pode entrar em contato, aí, anota aí, a secretaria-geral, @academia halal, halal com H, H-A-L-A-L, secretaria-geral, @academiahalal.com.br. Entre em contato, faça esse curso, é gratuito, e conheça mais um nicho de mercado muito interessante. Acho que é isso, né? Não, você colocou muito bem, Antônio. Eu só gostaria de complementar a tua fala no seguinte sentido.
Hoje, com toda essa questão geopolítica que nós estamos tendo no mundo, grandes grupos e grandes fundos de investimento desses países muçulmanos estão vendo no Brasil uma possibilidade de ter a sua segurança alimentar. Ou seja, é um país que tem condições de garantir alimento ao mundo. Verdade. Então, você colocou muito bem, desde o pequeno produtor ao médio, ao grande produtor, eles estão realmente dispostos a estarem também ajudando, também verificando as possibilidades de um crescimento dessa produção. Então, é uma oportunidade realmente importante nesse momento que nós estamos tendo aí com essas mudanças geopolíticas no cenário mundial. É verdade. Eu considero o Brasil como o grande supermercado do mundo. Certeza. Boa colocação. Senhor Delduque Martins, diretor executivo da International Halal Academy. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e as portas aqui do nosso programa estarão sempre abertas para quando precisar. Um grande abraço, muito bom dia. Muito bom dia para você também. Shukran. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nunca é tarde demais para ser aquilo que sempre se desejou ser. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.